o Supremo Tribunal Federal tem 2 turmas, né? Cada uma com 5 ministros, o presidente fica de fora. O caso, se aceita ou não a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 acusados, vai ser definida pela primeira turma. Então, quem são os ministros da primeira turma? Cristiano Zanin, que é o presidente dessa primeira turma, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Doutor Diógenes, uma opinião sua sobre isso? Bom, é uma questão importante essa com relação ao Alexandre de Moraes, né? Porque eu já ouvi, respeito muito ao Uri Lopes, né? Meu amigo, conheço ele há bastante tempo. Esteve aqui várias vezes. E ele defendeu nos últimos dias, publicamente, né, uma conclusão dele tecnicamente, juridicamente, né, como ele sempre faz, no sentido que o Alexandre de Moraes deveria se dar por suspeito, não deveria julgar, não deveria participar. O problema todo, eu divirjo dele, né? Divirjo por quê? Porque eu fui de órgão colegiado no tribunal. Porque aí nós teríamos que ver assim, a questão do juiz de garantias, que está previsto no Código de Processo Penal e agora entrou em vigor aí há uns anos e tal, né? O juiz de garantias é aquele que defere medidas, né, cautelares no processo penal, etc, etc, etc. E depois o processo então vai ser deslocado para outro juiz, porque aquele juiz ficou contaminado para julgar e para instruir o processo. Perfeito. Só que no colegiado a situação é diferente. No colegiado, os outros estão controlando aquelas decisões daquele magistrado, mesmo que ele tenha deferido aquelas medidas cautelares, como é o caso do Alexandre de Moraes. Então, ele deferiu medidas cautelares, presidiu o inquérito e outras coisas, mas não presidiu o inquérito, porque não é o mesmo inquérito, né? Mas ele deferiu medidas cautelares, etc. Você fala muito dele ser o alvo também da trama? Fala isso também, mas com relação a isso é outro problema para examinar com uma outra argumentação. Sim. Mas nesse caso do Alexandre de Moraes, então ele é controlado também por todo mundo, pelos colegas dele. O que é esse controle, doutor? Como assim? Olha, eu divergi muitas vezes dos meus colegas, os colegas divergiram também. Às vezes ninguém fica sabendo, mas os votos são, no nosso caso do tribunal, os votos são publicados entre nós antes da sessão. E, eventualmente, tem alguma coisa para corrigir, alguma coisa para acertar, aí o desembargador já aponta uma nota lá e diz assim, olha, naquele caso lá sim tem que ver isso, não sei o que lá, e o desembargador se convence, o desembargador muda antes da sessão, porque ele está correto, ele muda. Então, existe e depois pode na sessão o desembargador divergir e suscitar, e caber outro recurso e nesse caso específico, na prática, como se dá essa... Dá para dizer que é um julgamento, se aceita ou não a denúncia? Não sei se dá para usar esse termo julgamento. Se recebe a denúncia ou não. Se recebe ou não. Isso não é no plenário? É na primeira turma. Mas vai ser transmitido isso? Tem alguma informação sobre isso? Ou vai ser deve ser transmitido, a projeção penal pública vai ser transmitido e o site do STF, na TV STF, deve dar para acompanhar sim. Vai dar para acompanhar como cada ministro vai se acompanhar os votos direitinho. Tá, e o senhor, então, sobre Alexandre de Moraes, então, o senhor estava só para concluir, então, o papel dele aí nessa... Então, com relação a esse problema dele poder julgar, eu entendo que ele pode julgar porque ele é controlado pelos outros colegas dele. Depois, quando vai para o plenário, ele também é controlado pelos demais colegas dele, né, em tudo que ele fizer. Bom... Com relação, assim, à questão dele ser, eventualmente, vítima, ou ter sido possível vítima e tal, esse é um velho problema que existe no judiciário, assim, que, né, por exemplo, tem situações em estados e tal que se ameaça um juiz, se cria uma indisposição com o juiz, um advogado, alguma coisa assim e tal, para afastar aquele juiz daquela jurisdição. Então, o senhor acha que foi essa a intenção nesse caso? Não, acho que não. Acho que não. Mas, de qualquer modo, o problema de afastar um ministro do STF é um problema que vai acabar reduzindo o colegiado,
Por exemplo, isso historicamente, eu não me lembro de ter ocorrido algum caso de algum ministro mas deve ter ocorrido, de algum ministro ter deixado de se dar por suspeito, impedido, qualquer coisa assim. Mas isso reduz o colegiado, isso prejudica, digamos assim, o próprio julgamento, né? Porque aquele ministro lá poderia trazer elementos, alguma coisa assim. Deixa eu só então ver, o doutor Jobim, então, sobre a turma e especificamente também sobre Alexandre de Moraes. Eu tenho palpites que não tenho motivo nenhum para ter certeza que vão ser confirmados, são meros palpites. Tá. Alexandre de Moraes está referido no inquérito, ele deveria eticamente ficar longe desse julgamento, é uma opinião moral. Legalmente ele pode julgar, eu entendo eticamente que não deveria. Não deveria, ainda mais quando existe um clima de inimizade declarado publicamente. Então, a partir do momento que existem diferenças pessoais, o magistrado perde a sua imparcialidade, que é um dos princípios também que tem que ser preservados. No entanto, ele não vai fazer isso. O Moraes ele influencia toda a primeira turma e geralmente os julgamentos que o Moraes patrocina, as ideias que ele defende, a primeira turma compra. E por quê? Zanin recebe muito bem o que Moraes fala. Fux é o único que eu acredito que seja contra o recebimento da denúncia. Não estou dizendo que ele vai fazer isso. Estou dizendo que se tiver alguma chance, o Fux vai ser contra. Flávio Dino também vai receber a denúncia. E a ministra Carmen Lúcia, que eu tenho um respeito enorme, né, ela teve um episódio só naquele julgamento do TSE, que ela admitiu que era inconstitucional o que ela estava fazendo, que era censura, mas mesmo assim ela fez conscientemente, declarando no seu voto. O senhor acha que ela aceita a denúncia também? Eu não tenho certeza se ela aceita a denúncia. Ou é 4-1 ou 3-2, então? 4-1 ou 3-2 aqui na turma. Só que pelo duplo grau de jurisdição... Eu lhe digo uma coisa, doutor Ricardo, vai ser unânime. Pode ser? Unânime, é? Pode ser. Eu só disse... Para receber a denúncia... Eu falei o seguinte, eu só tinha um palpite que que poderia votar contra seria o Fux, apenas isso. Sim. Mas, de qualquer maneira, duplo grau de jurisdição, isso daqui vai acabar... Vai no primeiro grau, depois tem o pleno, né? Do STF, onde esses mesmos ministros votam, mas se tiver 5-0, a gente já sabe que é jogo jogado. Em verdade, o recebimento dessa denúncia, eu entendo por certo. Eu entendo que é garantido que ele vai acontecer. Esse processo vai ser julgado. Não que o senhor concorde, mas o senhor está achando que vai acontecer. Não que eu concorde, nem pela questão de competência. Porque não é o fato de ser ex-presidente que vai te colocar no foro exclusivo do STF. Apesar do STF falar sobre o seu poder de inquérito, de tudo aquilo que envolve a República como um todo, tá? Aqui a gente está falando de uma denúncia da PGR, que eu entendo que seria cabível para um juiz de primeiro grau. Ele não é mais presidente, ele é ex-presidente, está inelegível, certo? E que não deveria ter esse tratamento todo especial.